Olá, querido, olá, querida, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Está Escrito. O Está Escrito foi feito para você, para mim, para todos nós, para que nós venhamos a cada dia aprofundar na palavra de Deus, naquilo que está escrito. Se você tem alguma dúvida sobre o que diz a palavra, interpretar a palavra de Deus, que é pura, que é verdadeira, que é santa, que é suprema, aprofunde conosco, embarque conosco nesta viagem, nesta grande aventura que é mergulhar nas páginas da Bíblia Sagrada. Hoje, para começarmos com o pé direito nesse primeiro episódio, eu quero meditar com você no capítulo 11 de Provérbios, verso 1. Mas antes de nós lermos essa palavra, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa honesta, íntegra, justa, verdadeira? Pense nisso. Diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus ama a integridade, Deus ama a honestidade, Deus ama a verdade. Ele próprio, ele se identifica dizendo assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a verdade é parte da essência do próprio Deus. Quando ele relata essas palavras no capítulo 14, verso número 6 do Evangelho de João. Quando nós olhamos para um Deus que é santo, que é justo e que é verdadeiro, nós podemos ver que ele jamais vai se compactuar, jamais ele vai se agregar, ele vai se adaptar ao nosso jeito. Somos nós que temos que nos adaptar à sua palavra, aos seus princípios e aos princípios que estão na sua palavra. Analise comigo. A palavra nos ensina a nos resguardarmos. E quando se fala nesses 3 requisitos, que ora citamos, nós lembramos do capítulo 4, verso 23, em que Salomão diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando no capítulo 15, verso 19 do Evangelho de Mateus, o próprio Jesus relata as seguintes palavras, dizendo assim: porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Ou seja, o nosso coração é enganoso, como dizia Jeremias. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, porque não basta apenas fazermos o bem, porque às vezes, de fato, pensamos que estamos fazendo o bem para alguém. Mas qual é a verdadeira intenção atrás desse bem? Atrás dessa, entre aspas, boa intenção. Quando nós mergulhamos no livro de Provérbios, nós encontramos diversos alertas em relação a um coração íntegro. Um deles é o que nós acabamos de citar. E quando nós olhamos esse linguajar, que ele fala que balança enganosa é abominação para o Senhor, é um linguajar comercial, é um linguajar em que nós olhamos uma época em que os produtos eram avaliados em uma balança de um supermercado, de uma mercearia. Não precisamos ir muito longe na história. Quando nós olhamos para a nossa infância, nós lembramos da época dos interiores, dos vilarejos, em que nós íamos para comprar um alimento e ele era feijão, arroz, farinha, o milho. Eles eram pesados naquelas balanças e proporcional ao seu peso, ou no quilo, ou em gramas, nós pagávamos aquele valor do qual ficava em relação ao peso daquele produto. Então, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós podemos ver que, muitas das vezes, esses produtos eles eram adulterados, eles eram cobrados pesos a mais para o cliente, em que os vendedores tomavam vantagem. Lembra naquela época da sua infância, em que você, às vezes, juntava latinha para você vender para alguém? Eu lembro que quando eu morava no interior, lá no meio da roça, nós pegávamos as latinhas e às vezes colocávamos pedra dentro delas, um pouquinho de areia, um pouquinho de terra, para pesar um pouquinho, para ver se dava um precinho a mais.
coisas de criança. Mas, quando nós olhamos para o nosso dia de hoje, nós vemos que tudo isso aqui era desonesto, era uma forma da gente ganhar vantagem em cima de alguém. Então é sobre isso que eu quero que você analise nesta aula de hoje. Ele nos ensina que isso é abominação. Em outras palavras, é inadmissível, é imperdoável. Em que você tem sido desonesto com alguém? Em que você tem tido um peso a mais ou a menos em relação a alguém? Nos seus negócios? Na sua família? É um tipo de pessoa daquelas que sempre pensam que estão certas e que os outros estão sempre errados? Pense nisso. Quando nós olhamos para esse texto, para esta palavra em especial, o termo abominação, no original grego em que for escrito cho reben, significa que é algo repugnante, é algo que gera revolta em Deus. Significa que atos de engano deixam Deus irado, bravo. E por outro lado, quando nós somos honestos, quando nós pesamos de forma a sermos justos com as pessoas, Deus se agrada e Deus ama essa integridade. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, no capítulo número 4, verso número 8, em Filipenses, Paulo escreve que tudo aquilo que é honesto, que é justo, que é de boa fama, que é bom, que nisso nós devemos pensar. Quando nós olhamos para a carta aos Colossenses, capítulo 3, nós vemos Paulo dizendo que aquilo que é do alto, aquilo que é dos céus, nisso nós pensamos. Então busque, entenda, seja justo, seja honesto, seja íntegro. Busque ter um coração puro diante de Deus, diante das pessoas. Plante a semente da honestidade, da verdade. Siga os passos que o salmista Davi, ele nos ensina no Salmo 139, como ele dizia assim: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Que a pureza dos nossos corações estejam sempre exalando o bom perfume de Cristo na vida das pessoas. Faça dos seus momentos de meditação, dos seus devocionais, uma oportunidade para avaliar se o seu coração é um coração justo e íntegro. Ver quais são as motivações daquilo que você faz. Se as motivações é realmente para abençoar outras vidas, que é realmente para honrar as outras pessoas, se é realmente para ser justo ou se é para ganhar vantagem em cima dos outros. O Senhor mostrará o que precisa ser mantido, pois está escrito que Ele endireitará as nossas veredas. Ele endireitará os nossos caminhos. Está escrito também que no caminho certo você será fortalecido, você crescerá um pouco mais cada vez, pois é de fé em fé e de glória em glória. Que nós seremos quebrantados, que nós seremos levados ao arrependimento e à mudança, quando nós abrimos nosso coração para que a palavra entre, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quando nós erramos, de maneira intencional ou não intencional, ele sempre vem com sua voz branda, suave, e toca no nosso coração, porque seu coração está em paz, amém. Mas se seu coração não estiver em paz, e se a sua consciência estiver pesada, pois todas as vezes que a sua consciência, porque isso é a nossa alma, o centro das nossas emoções, o que nós sentimos, o que nós transportamos para fora, e a nossa consciência. Se a nossa consciência não está em paz, conserte hoje, acerte hoje. Procure ser uma pessoa mais honesta. Compre, pague, fala, cumpra aquilo que você falou. Pois entenda que quando nós abrimos nosso coração para a palavra,
nós buscamos a ter atitudes íntegras, honestas e verdadeiras. Avalie aquilo que não é bom, que não é justo, que não é reto em sua vida e jogue fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não condiz com a palavra. Jamais use uma balança enganosa em relação às outras pessoas, algo que venha prejudicá-las. Cultive um peso justo, tratando cada fato da vida de forma honesta. E as pessoas ao seu redor de maneira justa e reta. Não se deixe cativar por aquilo que pode se tornar apenas um benefício seu, um benefício pessoal que vai custar um prejuízo das outras pessoas. Seja em qualquer área da sua vida, na financeira, na relacional, na emocional. Busque ter relacionamentos honestos, íntegros. Trate o outro como você desejaria ser tratado. Cuide das pessoas e valorize também o silêncio, porque Tiago diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Pondere antes de você falar. Pese na balança o que vai sair da sua boca e o que você vai fazer. Seja tardio em suas respostas quando você for ofendido. Aprenda a ouvir. Porque o Provérbios diz que quando nós não sabemos ouvir e quando nós respondemos antes de ouvir, nós não somos sábios. Ame o suficiente para confrontar quando for necessário, mas de maneira branda, honesta. Cuidado com o peso das suas palavras. Cuidado com o peso das suas atitudes. Cuidado com as feridas que você causa na alma de alguém. Ao ser confrontado, ouça, pondere, coloque o assunto perante o Senhor. E assim você vai ser abençoado. Que esta palavra venha entrar no mais profundo da sua alma nesta hora. Que ela venha e produza em você, em mim, em todos nós, o fruto necessário e alcance o alvo certo na sua vida. Eu te desejo paz e prosperidade, sucesso em todos os sentidos e aspectos da sua vida. E pense nisso. Seja íntegro, seja honesto, seja verdadeiro. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, invada a sua alma e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Até a próxima e que Deus vos abençoe.